Final da novela Amanhã é para Sempre. Santiago vai visitar Camilo na prisão e diz que queria lhe dar uma surra por ele ter se aproveitado da mulher que ama. E pergunta por que Camilo fez isso. Camilo fala que sempre gostou de Aurora, mas na época ele estava animado com a Lovely. E conta que Bárbara foi a culpada, e foi ela quem organizou tudo e lhe deu o remédio para dopar Aurora. Camilo pede para Santiago o ajudar a sair da prisão e fala que Bárbara deu a sua palavra que o ajudaria, mas que as coisas se complicaram, pois Rebeca Sanches, a mãe de Aurora, o denunciou. Santiago diz para Camilo que ele está perdendo seu tempo e conta que Rebeca Sanches, a mãe de Aurora, na verdade é Bárbara Greco, a assassina da mãe deles. Fernanda vai na prisão falar com Adriano e diz que com a vingança dele vai os prejudicar mais do que Bárbara e Artêmio Bravo os prejudicaram. E conta que Bárbara é um instrumento dessa vingança e que, seguindo as ordens de Artêmio, matou a sua mãe, prendeu Liliana em uma clínica psiquiátrica e agora seu pai está lutando entre a vida e a morte. Adriano fala para Fernanda que se apaixonou por ela e diz que vai dar ordens para que libertem Aurora e que ainda hoje à tarde ela vai estar na fazenda. Artêmio Bravo diz para Bárbara que o assunto do Adriano já está caminhando e fala para ela ir ver Gonçalo no hospital, pois não vai ter nenhum problema ela sendo esposa dele, e diz para ela tratar de ficar viúva. Fernanda fala para Franco que Bárbara está fazendo jogo duplo. Franco diz que Bárbara vai fugir com Aurora. Adriano liga para seu primo e avisa que mudou os planos e pede que ele entregue Aurora para Fernanda. Adriano é brutalmente agredido por outros presos para que ele diga onde está Aurora. Lúcio fica sabendo o que aconteceu com Adriano e decide fugir com Aurora. Eduardo leva Fernanda para falar com Artêmio Bravo e ela pergunta que depois do que aconteceu com seu pai, o que mais pode esperar dele? E fala que já sabe que ele procurou seu pai no hospital, provocando um novo infarte. Artêmio diz que sim e que Santiago o viu saindo do hospital e fala que se Gonçalo morrer não vai ser sua culpa, e sim da verdade que ele está descobrindo. Fernanda fala que se Gonçalo soubesse da existência dele, teria o ajudado. Artêmio diz que não, pois ele teria feito o mesmo que fez com a Liliana. E fala que Liliana foi a única que teve coragem de dizer a verdade, e que o fraco do Gonçalo preferiu acreditar na empregada recém-chegada do que na própria filha. Fernanda pergunta quando ele vai pôr um ponto final na vingança. Artêmio diz que muito em breve, pois só está faltando uma coisa: a sua filha Aurora. Gonçalo acorda e chama Bárbara de assassina e pergunta com qual nome ela vai querer ir para a prisão, como Bárbara Greco ou Rebeca Sanches. Bárbara se assusta e pede para a enfermeira chamar o médico, pois Gonçalo está delirando. A enfermeira sai e Bárbara diz a Gonçalo que ela fica feliz que ele já saiba a verdade e o chama de velho decrépito, e fala que foi 15 anos que ela teve que suportar e fingir amar ele, quando na verdade sentia nojo, e diz para Gonçalo que tudo que lhe resta é a morte, e arranca os aparelhos respiratórios dele. Fernanda diz a Franco que vai denunciar Artêmio e Bárbara pelo assassinato de sua mãe. Franco fala que pode contar com todo o seu apoio e vai ser a sua testemunha. E Fernanda pergunta como ele pretende assinar a denúncia, como Franco Santoro ou Eduardo Juarez. Fernanda conta que quando ficou na frente de Artêmio Bravo, o ser que dedicou a vida a destruir a sua família, ela se deu conta que ele foi honesto, pois quando estava cara a cara com Artêmio, ele confirmou todo o seu ódio contra os Elizaldes. E diz que enquanto Franco, todos esses meses, não teve a coragem de dizer que ele era Eduardo Juarez. Fernanda fala que Franco Santoro ela deve a vida, mas Eduardo Juarez ela odeia. Eduardo diz que ela tem razão e fala que assim que encontrarem Aurora, ele desaparecerá de sua vida para sempre.
Flor liga para Fernanda e conta que Adriano está gravemente ferido. Bárbara fala para Lúcio que vai dar a quantia que ele quiser em troca de Aurora. Fernanda vai ver Adriano e ele pede desculpa e diz que mais uma vez falhou. Ele pede perdão e em seguida morre. Bárbara entrega dinheiro para Lúcio e em seguida ele entrega Aurora. Bárbara convence a Aurora a ir para um hotel e mente dizendo que avisou Santiago. Já no hotel, Aurora liga para Fernanda e passa sua localização. Fernanda e Franco buscam Aurora e ela se encontra com Santiago. Artêmio liga para Bárbara e diz que Fernanda e Eduardo Juarez estão com Aurora. Bárbara pergunta por que ele disse Eduardo Juarez. Artêmio fala que sempre quis saber o passado de Franco e conta que fez um trato com ele e disse onde estava escondida Liliana. Bárbara furiosa e diz que sempre esteve perto do seu pior inimigo e não sabia. Santiago diz para Fernanda que não sabe como vai dizer para Aurora que a mãe que ela tanto procurou é uma assassina. Nisso, Bárbara chega e pergunta onde está Aurora e diz que ela é sua filha e tem direito sobre ela. Bárbara se ajoelha e diz que Aurora é a única família que ela tem e implora para Santiago não tirar a sua filha. Santiago não aceita e fala que nunca mais vai cair nas armadilhas da hiena. Franco manda Bárbara ir embora e fala que os Elizaldes têm a liberdade nas mãos. Bárbara não entende e Fernanda pergunta se ela se esqueceu que tirou a vida de sua mãe. Bárbara fala que isso foi um delírio da louca da Liliana. Fernanda diz que é a última vez que ela chama Liliana de louca e lhe dá uma bofetada. Eduardo conta para Bárbara que foi o próprio Artêmio que confirmou que foi ela quem matou Montserrat e colocou Liliana injustamente em uma clínica a mando dele. Bárbara diz para Eduardo que deve ter sido muito difícil esconder a sua origem e se passar por um nobre cavalheiro. Eduardo fala que foi muito mais fácil do que para ela ter que se passar por uma dama. Bárbara pergunta se Fernanda já sabe que Franco é Eduardo. Fernanda diz que já sabia, mas o que ela quer falar mesmo é sobre a origem de Rebeca Sanches. Elas discutem e Bárbara vai embora furiosa. Mais tarde, Eduardo vai se despedir de Gonçalo e ele agradece por todo o bem que ele fez por toda a sua família. E diz que já sabe que ele é o filho de Soledade e lhe pede perdão por tê-lo separado injustamente de sua mãe. Santiago conta para Aurora tudo de mal que Bárbara fez para sua família e que inclusive deu remédio para Camilo do Parella. Depois, Santiago pergunta para Fernanda se ela contou a Franco o que ele ouviu quando encontrou Artêmio no elevador. Fernanda diz que sim, e fala que contou que a vida dele corria perigo, e pediu para que ele fosse para bem longe e não queria voltar a vê-lo. Santiago se assusta e pergunta por que ela foi tão dura com ele. Fernanda diz que ele a enganou e que Franco Santoro, na verdade, é Eduardo Juarez. Artêmio dá ordens para Borja matar Eduardo Juarez. Eduardo percebe e foge de moto. Steve entrega para Fernanda a herança que Ciro Palafox deixou para Liliana. Fernanda pede para Steve entregar para Eduardo o coração com as iniciais de seu nome. Aurora pergunta para Artêmio e Bárbara por que eles decidiram tê-la. Bárbara fala que ela decidiu ter Aurora, depois de ter perdido tudo. Artêmio conta que ela incendiou seus pais. Aurora fala que Bárbara disse que foi um acidente. Bárbara diz para Aurora que ela não lhe contou toda a verdade, pois queimou a casa com seus pais dentro, e conta que eles se embebedavam e batiam e abusavam dela. Artêmio fala que nada de bom ela teria se tivesse crescido ao lado de Bárbara. Aurora fala que talvez seria melhor ela ter ficado com Bárbara do que o tratamento que ela recebia de Dominga, a carcereira que ele contratou para que ela não morresse de fome. Aurora fala que tem horror de ser filha de 2 assassinos e que, graças a Deus, o filho dela vai ter a alma limpa e em seguida vai embora. Artêmio deixa ela ir embora
e Bárbara mata ele com um tiro na cabeça. Borja atira em Eduardo e diz que só está cumprindo ordens. Steve e Jacinto ajudam Eduardo, e ele pede para o levar para morrer bem longe dali, e que seu último desejo é que Fernanda não saiba de nada para não sofrer. Os médicos operam Eduardo, que luta pela sua vida. Enquanto isso, Fernanda está na igreja e diz que mentiu quando disse que odiava Eduardo. Aurora procura Santiago e diz que o nome dela é a única coisa que ela quer se lembrar do passado. Santiago fala que no coração dele só tem espaço para ela. A polícia chega e Bárbara diz que foi ela quem matou Artêmio Bravo. Steve fala para Padre Bosco que as possibilidades que Eduardo se salve são muito poucas. Fernanda recebe uma ligação e conta para Aurora que Bárbara foi presa, pois ela matou Artêmio Bravo. Eduardo é transferido para o exterior. Fernanda liga e pergunta por Eduardo, e Steve diz que ele já foi para os Estados Unidos. Jacinto e Margarida pede para a Virgem que Eduardo se salve. Nisso, Gardênia chega e vê eles chorando e pergunta o que aconteceu. Jacinto diz que Eduardo foi embora para sempre. Gardênia fala que então não adiantou nada ela ter contado para Fernanda que Franco Santoro, na verdade, é Eduardo Juarez. Gonçalo decide depositar as cinzas de Artêmio Bravo no túmulo da família Elizalde. Bárbara é condenada a 250 anos de prisão por todos os seus crimes. Bárbara se desespera e diz para Aurora que não pode perder ela, e diz que ela é sua filha, e não vai desistir dela nunca, pois é tudo o que tem. As enfermeiras da prisão sedam Bárbara para que se acalme. A médica se distrai e Bárbara ataca. E em seguida, ela pega álcool e joga em todo o seu corpo. E diz que Aurora vai voltar para ela, nem que seja por compaixão. E com um isqueiro, ela coloca fogo em seu corpo. Miguel aparece e diz que veio para ficar. E ele conhece Liliana. Miguel e Fernanda conversam. E ela diz que Eduardo está vivo e que ela é mulher de um homem só. Fernanda fala para eles serem amigos. E Miguel quer trabalhar na fundação. Ciro se despede de Liliana e diz que agora ela já pode se cuidar sozinha e não precisa mais dele. E fala que muito em breve alguém muito especial entrará em sua vida. Nasce o bebê de Priscila e Aníbal, segurando o bebê, diz que ele tem o nome do diretor-geral da maior empresa de laticínio, Aníbal Elizalde Avelar. Nisso, Vladimir chega e diz que veio ver seu filho. Gonçalo se assusta e pergunta do que ele está falando. E Priscila fala para Gonçalo que é verdade e fala que seu filho não é um Elizalde. Gonçalo diz a Aníbal que sua ambição não tem limites, por isso decide que Aníbal terá que trabalhar e começar de baixo. Eduardo procura Fernanda no centro comunitário Soledade. E ele vê Miguel com ela. Ele acha que Fernanda tem algo com ele e vai embora. Camilo pede perdão ao seu pai e diz que aprendeu com seus erros e que quando sair vai ser uma pessoa melhor. Enquanto isso, Aníbal está cuidando de vacas na Lácteo. Fernanda encontra Eduardo e pergunta por que ele foi embora. Eduardo fala que ela refez a sua vida com Miguel. Fernanda conta que Miguel é namorado de Liliana e pergunta se ele vai demorar muito para pedir ela em casamento. Eduardo fala que ela é seu primeiro amor e eles se beijam. Chega o dia do casamento de Eduardo e Fernanda e Gonçalo entra com Fernanda na igreja. Gonçalo diz a Eduardo que lhe entrega sua filha, Fernanda, e fala que sabe que ele vai a fazer feliz, pois é o homem ideal para ela. Eduardo fala que apesar do que aconteceu, ele foi como um pai para ele e recebe Fernanda como seu maior tesouro, pois é o amor de sua vida. Jacinto, Gardênia, Steve e todos os convidados fazem votos para que Eduardo e Fernanda sejam felizes. Padre Bosco os declara marido e mulher e eles se beijam.
Aurora manda uma carta para Bárbara com a foto de seu filho. Bárbara aparece, completamente deformada pelas queimaduras. Jacinta e Margarida estão felizes porque vão ter um filho. Steve e Vênus também se animam para ter um bebê. Liliana pega o buquê de Fernanda. Fernanda e Eduardo passeiam de balão. Ela diz que o ama. Eduardo fala que também a ama. Ela pergunta desde quando. E ele diz que a ama desde ontem, que a ama hoje e amanhã é para sempre. E esse é o final dessa linda história de amor.